que pode acontecer se Lula rejeitar o novo embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil? Bom, eu diria que não há nada ruim que não possa piorar. Mas eu vou trazer para você aqui alguns cenários dos problemas que o Brasil poderá enfrentar se Lula rejeitar o indicado de Donald Trump ao posto de embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil. Vem comigo porque a coisa é muito mais séria do que imaginamos. O que você acha de ganhar R$3.000? Pois é o nosso sorteio que nós estaremos fazendo no dia 12. É a previsão, no dia 12 de setembro a gente vai estar fazendo o sorteio de R$3.000 para você, beleza? Ajuda a gente, ajuda você a ganhar, né? Porque aí você ajudando você a ganhar, você vai estar ajudando entidades carentes e ao mesmo tempo ajudando o nosso canal a sobreviver aqui do jeito que nós estamos aqui, porque monetização no nosso canal já está indo para as cucuis, isso aí é notório. Mas aí a gente lança esses projetos maravilhosos aqui para que você possa, quem sabe, também se beneficiar ganhando um bom prêmio. R$3.000 lá, essas coisas não, mas é um dinheirinho que dá para a gente fazer um negocinho bom aqui, na verdade, dá para a gente fazer aí uma compra boa, comprar um material escolar para o filho, comprar um presente para a patroa, fazer uma viagenzinha, dá para a gente fazer um monte de coisa. Então o QR Code está aqui, apenas 12 centavos a cota, mas também o link está na descrição para você participar, tá bom? Perde tempo não. E aqui são nossas chave Pix, para o caso que se você tiver alguma disponibilidade, poderá contribuir com o nosso canal, tá ok? Pois bem, galera, vocês viram aí que a imprensa está soltando aí um monte de coisas sobre a possibilidade de Lula, na verdade, rejeitar o embaixador indicado por Donald Trump aqui para o Brasil. Assim, eu acho que tem muita coisa assim, escondida nessa questão da indicação mais precisamente desse embaixador para o Brasil, depois que aconteceu aí com as facções criminosas aqui do Brasil. Eu vou te explicar tintim por tintim o que está acontecendo. Vou te explicar tintim por tintim se há uma estratégia dos Estados Unidos por trás disso daí, e você vai pasmar com o que eu vou falar até o final desse vídeo. Mas eu preciso do seu like. Seu like é fenomenal para mandar esse vídeo para longe. E se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ativando o sininho de notificação para que você possa, quem sabe, receber tudo daqui para frente aí no seu telefone celular, no seu computador, na sua televisão, enfim, você vai receber todas as nossas notificações, beleza? Então vamos para o vídeo que eu vou te mostrar na tela a reportagem. Muito bem, galera, o indicado é esse rapaz aí, né, que é o Daniel Pérez. Ele é um deputado estadual, presidente representante, como se fosse um presidente de Assembleia Legislativa. Ele é deputado estadual da Flórida, lá nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos mandou o nome dele para o Senado aprovou para ser enviado para ser um embaixador aqui no Brasil. O problema, galera, é que a galera aqui no Brasil já descobriu que o Daniel Pérez, ele é como se fosse um mini Rubio, um mini Marco Rubio. Por quê? Além de ser americano, ele tem descendência também de cubanos. Isso mesmo, da mesma forma que o Marco Rubio tem. O Marco Rubio, ele é um descendente de cubanos, logicamente americano, claro, obviamente. No entanto, porém, entretanto, o Daniel Pérez também tem essa mesma descendência. Essa mesma descendência ele tem lá nos Estados Unidos, por isso que ele é assim anticomunista, comunista. E além de ser um anticomunista, logicamente ele é um antiditador. E o cara vem para um país que está sofrendo algo parecido com esses dois problemas, né, de socialismo, de comunismo aqui no nosso Brasil, que, claro, tem um governo de esquerda socialista. E aí, galera, surgiu um monte de blá 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 na internet, que Lula pode não aceitar. Já teve alguém que já se adiantou dizendo que ele pode, ou que ele já havia rejeitado, né? Já havia rejeitado o Daniel Pérez. Bom, ainda não há uma certa confirmação do Itamaraty ainda, porém, no entanto, entretanto, está aí a informação que saiu no Diário do Poder, né, que é uma informação do Cláudio Humberto. Diz o seguinte: o governo Lula avalia recusar novo embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil. Ou seja, eles estão avaliando por conta, como se fosse uma retaliação à declaração de
grupos terroristas por parte das facções brasileiras. O que todo mundo sabe, que não é burro, gente que não é burra, sabe que esse governo que está aí apoia traficantes e não está nem aí para o do Brasil. Eles já estão tão descarados que eles apoiam e não está nem aí. Tanto que tem uma comissão de uns deputados, né, somente não vou nem falar o nome desse câncer aqui não, mas tem uns deputados lá nos Estados Unidos que está tentando reverter isso daí e, ao mesmo tempo, tentando pedir investigação contra Flávio Bolsonaro, que foi lá solicitar que fosse declarada como terrorista, essas facções criminosas. E aí, hoje foi o dia, beleza? Show de bola. Bom, vocês entenderam um pouquinho sobre esse rapaz aí, que é o Daniel Peres, não é verdade? Então a gente vai tirar ele daqui da tela para a gente trazer para você o que realmente está acontecendo, galera. Você já parou para imaginar o que pode acontecer com o Brasil se, de fato, o presidente do Brasil rejeitar um embaixador sem nenhum tipo de prova contra ele, sem nenhum tipo de desavença? O cara nem sequer nunca veio no Brasil, provavelmente deve saber falar português e tal. E aí, poxa vida, e aí o governo avalia rejeitar o cara por meio de como se fosse uma retaliação à declaração dos Estados Unidos como facções terroristas, né? As facções brasileiras. É como se fosse assim: vocês arrasaram com os nossos criminosos, então nós vamos arrasar com o embaixador de vocês. Isso ainda não aconteceu, mas está um zum gigantesco em Brasília por causa dessa possibilidade. E se isso acontecer, galera, eu disse no início, não há nada ruim que não possa ser piorado em toda a sua extremidade. Agora, eu vou dizer para você o que pode acontecer com o Brasil se isso acontecer, se for rejeitado, sim, o embaixador Daniel Peres para o Brasil. Vem comigo, porque eu vou trazer para você alguns pontos aqui para que você possa entender. Pois bem, já está na sua tela aí o que realmente pode acontecer. Estou falando pode, porque pode acontecer isso que está na tela, ou coisa pior, ou coisa menor do que isso daí. Mas segundo a pesquisa que eu acabei de fazer aqui, diz o seguinte: rejeitar a indicação de um embaixador americano resultaria em uma grave crise diplomática, enfraqueceria o diálogo bilateral em um momento de tensão comercial e faria com que o governo dos Estados Unidos deixasse a embaixada em Brasília sob liderança de um encarregado de negócio de escalão inferior. As principais consequências práticas e políticas incluem, preste atenção nisso daqui. No ponto 1 aqui diz o seguinte: degradação, olha só, degradação das relações diplomáticas, ou seja, um veto formal, é visto na diplomacia como um ato extremo de hostilidade ou um sinal claro de rompimento, o que afeta diretamente canais de comunicação vitais e negociações de alto nível. No ponto 2, retaliação política, ou seja, fazia uma reciprocidade. Em retaliação, o governo americano poderia rejeitar diplomatas brasileiros indicados para o posto nos Estados Unidos ou impor, então, entraves burocráticos recíprocos em questão de representação diplomática. No ponto 3, vazio na liderança oficial. O que é isso? Com rejeição ou com a rejeição do indicado por Donald Trump, o posto máximo da representação americana continuaria sem um embaixador oficial, sendo a embaixada administrada por um chargé d'affaires, uma coisa assim, eu acho que eu li mais ou menos isso, que quer dizer encarregado de negócios, que tem acesso a peso políticos, ou a um peso político menor, no caso, né, na Casa Branca e no Departamento de Estado. Ou seja, o cara que está ali, que ficaria ali se não fosse o embaixador, teria uma limitação para agir em nome dos Estados Unidos dentro do Brasil. E o último ponto diz o seguinte: isolamento, pode acontecer um isolamento em negociações econômicas, ou seja, em um cenário que já envolve atritos recentes devido a tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos. A ausência de um embaixador de peso dificulta a resolução de impasses alfandegários, acordos bilaterais e discussões multilaterais. Ou seja, apesar de a indicação como o do político republicano...
ter gerado insatisfação no Itamaraty, pode ter. No Itamaraty, por ter sido feita sem consulta prévia à diretriz do governo brasileiro, é evitar rejeitar o nome apenas por divergência ideológica. E aí coloca uma ressalva aqui no final, olha só, apesar de a indicação, entre parênteses aqui está escrito, como né, o do político republicano Daniel Peres, que é o embaixador indicado por Trump, né, que foi gerado aí, ou pode ter gerado insatisfação no Itamaraty, por ter sido feita sem consulta prévia, e a diretriz do governo brasileiro é evitar rejeitar o nome apenas por divergência ideológica, priorizando então aí a manutenção do canal diplomático aberto. Ou seja, a minha pesquisa que eu acabei de fazer diz o seguinte, diz que se o Brasil tiver um pouquinho de juízo, não irá rejeitar. Entendeu? Mas tem a tal da consulta prévia, aquela coisa toda. Mas como assim, poxa vida? Como assim consulta prévia, sendo que vai ter que passar primeiro pela sabatina no Senado? O Senado vai passar, obviamente, claro, lógico. No entanto, porém, entretanto, no Itamaraty, que é onde está a sede do governo, que é o governo, né, brasileiro, ainda não se sabe se vai rejeitar ou passar esse embaixador. Agora, galera, trocando em miúdos aqui. Eu acho que por ser quem é, né, pelo governo brasileiro, ter quem ele tem como presidente, eu acho que independente de todos os adjetivos e classificações que a gente tem em relação a esse cidadão que está no poder, independente de todos os adjetivos que você conhece, que eu quero evitar de falar aqui em respeito ao meu público, em relação a isso, né, diante de tudo isso, eu diria que ele não é louco. Não é doido de rejeitar. Não, ele pode ser o que ele for, ele pode ser o que ele ser. No entanto, porém, entretanto, ele não é louco, não. Doido ele não é. Porque o Brasil já está com essa imagem lá nos Estados Unidos por ser um país que tem um presidente e um governo que defende bandido, defende criminosos, né, e persegue opositores juntamente com ou parte do judiciário. Eu ia falar juntamente com o judiciário, não, mas parte do judiciário. Hoje a gente está evitando, como jornalista, evitando de falar algumas coisas aqui, porque se a gente falar, a gente pode tomar na tarraqueta, né? A gente não pode criticar, tá bravo. Então, os Estados Unidos têm um histórico já de todos esses problemas que o Brasil vem gerando para a diplomacia, bem como para a liberdade de expressão e, claro, a liberdade de imprensa. Ou seja, governo que está no erro, governo que está fazendo merda, não pode ter críticas para ele, não. Tá brabo. E aí agora surge mais esse problema em relação ao embaixador. Então, como eu disse, repito, ele não é louco de fazer essa rejeição desse cara que foi mandado pelos Estados Unidos para assumir a embaixada brasileira em Brasília. Ele não comeu lixo, ele não pulou o muro do CAPES com o portão aberto, né? Ele não, em hipótese alguma. Ele pode ser o que foi, mas eu acho que louco ele não é, não. Talvez você deve estar falando aqui de mas, poxa vida, o cara já fez um monte de merda contra os Estados Unidos, já xingou o Trump, já xingou Marco Rubio, já foi lá defender bandido na sala do próprio presidente, na sala de trabalho do presidente dos Estados Unidos e por aí vai. E agora surge isso daí. Eu acho que ele não é louco, não. Eu assim, não quero queimar a minha língua. Eu não quero voltar aqui e fazer um vídeo olhando nos seus olhos e queimar a minha língua com esse negócio aí. Mas a gente vai ficar de olho, logicamente, é claro, obviamente, a gente vai ficar de olho que, assim, se caso ele rejeitar, a gente vai ter que trazer aqui um vídeo rejeitando relembrar, né, o que poderá acontecer aqui. O que você acha? Você acha que ele é doido? Você acha que ele é maluco ainda mais, né, além de todos os adjetivos, de rejeitar um pedido dos Estados Unidos? Porque o Daniel Peres não é nada mais nada menos do que um deputado estadual, presidente de Assembleia Legislativa da Flórida. O cara não fez nada de errado contra o Brasil, ele não é ninguém para o Brasil ainda, né? Então não tem por que não rejeitar. Quero saber a sua opinião, coloca nos comentários. E é claro, não se esqueça daqui, a nossa ação entre amigos, tá?
Tá aí a nossa ação entre amigos, o QR Code está aí, mas o link está na descrição. 12 centavos vai ser no dia 12, é a previsão que eu dou, dia 12, para você, quem sabe, ganhar 3 mil reais. Eu quero lembrar que aqui são nossas chave Pix, para o caso que, se você tiver disponibilidade, poderá contribuir com o nosso canal de alguma forma. O seu like é maravilhoso, o seu like é poderoso, vai fazer esse vídeo ir longe. Claro, e se você não é inscrito, inscreva no canal, ativando o sininho de notificação para receber tudo daqui para frente, beleza? Não custa nada, não vale nada para você o likezinho, e se inscrição é para você receber tudo. E a gente se vê, claro, no próximo vídeo. Até lá!